Oi pessoal, tudo bom? Beleza? Hoje nós vamos ver aqui mais uma aula do nosso módulo de matemática realmente básica, tá bom? Nós vamos ver potenciação e números primos, decomposição em fatores primos também. Maravilha. Então vamos começar aqui com a definição, né, de uma potência, com as nomenclaturas. Veja bem, isso aqui, galera, simboliza uma potência, tudo bem? Então, nós vamos ter o número A elevado a um expoente B. Termos nomenclatura. O A, que é o número aqui embaixo, nós vamos chamar de base. E o Bzinho em cima, nós chamaremos de expoente. Beleza, galera? Então, A é a base, B é o expoente. Tudo bem? Exemplo. (2 elevado a 3). O 2 é a base e o 3 é o expoente. Beleza. E o que significa aqui essa base e esse expoente, né? O que cada um quer dizer? Bom, isso aqui em tradução significa o seguinte: nós vamos multiplicar a base por ela mesma o número de vezes do expoente. Então, novamente, vamos pegar aqui o nosso 2 elevado a 3, que chamamos de 2 ao cubo. Isso aqui ó, é 2 vezes 2 vezes 2. Então, é a base vezes ela mesma determinada pelo número de vezes do expoente. 2 vezes 2, 4, vezes 2 dá 8. Mais um exemplo aqui, vamos pegar mais um exemplozinho aqui. 2 a quarta. Bom, então, isso aqui é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, repete a quantidade de vezes do expoente. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Tudo bem, pessoal? Então, generalizando, nós podemos generalizar isso daqui de tal forma que nós vamos ter uma potência A elevada ao expoente B, e o resultado disso é a base A multiplicada por ela mesma B vezes. Ok, pessoal? Então, de modo geral, isso daqui é uma potência. Esse é o conceito de potência. Agora vamos entrar no campo das propriedades. Então, propriedades de uma potência. Belezinha. Vamos para as principais. Então, se nós tivermos uma multiplicação de potências de mesma base, veja que o A vezes A base são iguais, eu posso repetir a base e somar os expoentes. Então, exemplo, 3 ao cubo, que multiplica 3 ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que 3 elevado à quinta. As bases são iguais, eu copio a base e apenas somo meus expoentes. Tudo bem? Ao passo que, se eu tiver... Essa aqui então é a propriedade 1, né? Para a segunda agora, muito importante. Se eu tiver uma divisão de potências de mesma base, então A elevado a B dividido por A elevado a C, adivinha? O oposto, né, galera? Agora eu subtraio meus expoentes. Então fica A elevado a B menos C. Sempre o de cima menos o de baixo. Ok? Beleza, um exemplo prático disso. 4 na quarta sobre 4 ao cubo. Isso aqui é a mesma coisa que 4 elevado a 1. Maravilha. Agora, pessoal, vamos ver mais uma que é quando eu tenho uma operação entre parênteses, seja de multiplicação ou de divisão, o expoente ele serve para o produto ou para o divisor e o dividendo. Como assim? Então, por exemplo, se eu tiver A vezes B elevado a um expoente C,
Isso aqui é a mesma coisa que A elevado a C vezes B elevado a C. Então, exemplo, se eu tiver 2 vezes 4 ao cubo, isso aqui é 2 ao cubo vezes 4 ao cubo. Ok, galera? Simples assim. E essa propriedade ela também é válida na divisão, tá bom? Então, se eu tiver, por exemplo, isso aqui é mais uma propriedade, né? Quem nunca teve dificuldade com o touch do notebook que atire a primeira pedra? Beleza. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, um A sobre B elevado a um expoente C, isso aqui é a mesma coisa que A elevado a C sobre B elevado a C também. Entenderam, pessoal? É isso aqui. Essa é a nossa propriedade, né? Como se fosse algo como a distributiva. Não é bem isso, mas pode-se entender. Então, por exemplo, 3 meio ao quadrado, isso aqui é igual a 3 ao quadrado, sobre 2 ao quadrado, que é igual a 9 quartos. Ou, claro, que você poderia fazer também, né, pessoal? Isso aqui, 3 meios vezes 3 meios, né? Claro, sem problema nenhum. E aí você chegaria aos mesmos 9 quartos. Mas, como a gente ainda não viu muito bem operação com frações, né? Vamos ficar por enquanto com as potências, pois elas são o suficiente para resolver esse tipo de questão. Beleza, galera? Então vamos lá, vamos seguindo. Quinta. Expoente negativo, né? Então, se eu tiver um A elevado a menos B. Pessoal, é muito simples. Basta eu inverter a minha fração. E aí o expoente que era negativo, ele fica positivo. Tudo bem, galera? Então, exemplo, ó. 2 elevado a menos 3. Isso aqui é como se fosse 1 sobre 2 ao cubo, que é 1 sobre 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 1 oitavo. 1 sobre 8, né, pessoal? Bem importante isso daqui também, para vocês notarem uma outra coisa. Essa propriedade aqui que você transforma, né, um expoente negativo em um expoente positivo, basicamente ela sempre inverte a operação, né? Então, ó, isso daqui é porque é como se tivesse aqui embaixo 1, né, galera? Quando não tem nada embaixo é como se fosse 1. Agora, se fosse de fato uma fração com termos diferentes de 1, ó, ficaria mais explícito. Então, se eu tenho 2 terços elevado a menos 3, isso aqui é a mesma coisa que 3 meios ao cubo, né? Basta eu inverter a fração para isso aqui ficar positivo. 27 oitavos. Tudo bem? Essa é a ideia, galera. Maravilha. Vamos ver então agora potência de potência. Então, ó, seria algo desse tipo aqui, ó. Um A elevado a B elevado a C. Como eu procedo nesses casos? Muito simples, galera. Basta fazer a multiplicação entre as potências, tá? Então, isso daqui é A elevado a B vezes C. Exemplo. 2 ao quadrado ao cubo. Isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 2 vezes 3, 6. Entendeu, pessoal? Essa é a propriedade de potência elevado à potência. Maravilha. Pessoal, de modo geral aqui são essas as principais propriedades de potenciação, tudo bem? Com essa daqui você consegue desenvolver a maioria das questões de vestibulares tradicionais, Enem, com certeza você consegue desenvolver todas, tá bom? E aí algumas aplicações, algumas pegadinhas, vamos supor, se você está elevando um número constantemente ao quadrado, então vamos pegar um número qualquer, x, e vamos supor que a gente aperte ele na calculadora 3 vezes, de tal forma que a tecla que a gente esteja apertando eleve sempre o valor ao quadrado. Cuidado, que
o que você vai obter não é x vezes x vezes x, tá bom? Ah, professor, por que não? Porque a tecla que você está apertando está sempre levando o número ao quadrado. Então, a primeira vez que você apertar ela, você vai obter x ao quadrado. Na segunda vez, você vai obter o quê? X ao quadrado, que é o número que você tinha, ao quadrado. E numa terceira e última vez, por exemplo, você estaria pegando o seu número que você tem, que é x ao quadrado, e elevando novamente ao quadrado. O que daria no final um x à oitava, né, galera? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Potência de potência, né? Então, muito cuidado com esse tipo de pegadinha. Essa questão já caiu no Enem, tá? E são recorrentes esses tópicos aqui em potenciação, beleza? Maravilha. Galera, agora vamos falar um pouco de decomposição em fatores primos, tá? Primeiro, vamos começar com números primos, né? Vamos começar debatendo o que são esses números primos aí, né? Bom, número primo, por definição, galera, é um número que é dividido somente por ele mesmo ou por 1. Ele só é divisível por ele mesmo ou por 1. Então, ele não tem nenhuma outra divisão inteira, a não ser ele mesmo e 1, beleza? Por exemplo, o 3. O 3 é primo, né, galera? Só dá para dividir por ele mesmo e por 1. E o 4? O 4 é primo? Não, o 4 não é, galera. Porque além de ser divisível por ele mesmo e por 1, ele é divisível também por 2, né? Então, ele não satisfaz os critérios de ser primo. Quem são os primos, então? Bom, os números primos, assim como os nossos números naturais inteiros, são infinitos, mas, basicamente, o conjunto inicial dos primos equivale a 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. Beleza, galera? Observação muito importante no 2. O 2 é o único primo par que se tem notícias até hoje. É o único par, beleza, galera? Não tem nenhum outro número primo par além do 2. E o 1, professor, o 1 não é primo? Não, o 1 ele não satisfaz a condição, né, de ser divisível por 1 e por ele mesmo. Afinal, é o próprio 1, né? Então, o 1 ele está fora dessa jogada, ele não é considerado número primo. O primeiro número primo é o 2, que é um número par, e é o único número par primo também que nós temos conhecimento. Beleza, galera? Fatoração em primos, né? Então, decomposição, fatoração em números primos. O que seria isso? Bom, isso aqui é o seguinte, galera. Nós podemos fatorar um número que não é primo em fatores primos. E uma observação importante, um número que não é primo, a gente chama de composto. Por exemplo, o 4. O 4 ele é um número composto. Tudo que não é número primo a gente chama de número composto. E aí nós podemos sim fatorar um composto em fatores primos, né? Vou pegar um exemplo aqui. 18. Como a gente fatora o 18? É a famosa técnica da barrinha, tá bom, galera? A gente coloca uma barrinha ao lado do número que queremos fatorar e a gente começa tentando dividir em ordem crescente dos números primos. Então, do menor para o maior, sempre. Qual que é o primeiro número primo? 2. Então, eu tento dividir por 2. Lembrando que as divisões precisam ser sempre inteiras, exatas, né, galera? 18 é divisível por 2? Sim. Dá 9. Desço a minha barrinha e continuo tentando dividir. Ainda dá para dividir 9 por 2? Não dá mais. Pulo para o próximo número primo, 3. Dá para dividir por 3? Dá 3. Desço a minha barrinha e continuo. Ainda dá para dividir por 3 ou preciso tentar o próximo? Não, ainda dá por 3. Dá 1. Quando chega no 1, galera, acabou. E aí basta eu multiplicar os fatores, né, que eu dividi. Então, quem é meu 18? Meu 18 é 2 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 a gente pode reescrever, né, galera, como 3 elevado ao quadrado. Tudo bem? Então, mais um aqui para a gente ficar craque nisso. Vamos pegar, por exemplo, o 42. Vamos lá. Dá para dividir por 2?
Dá 21. Ainda dá para dividir por 2? Não dá mais. Pulo para o próximo. Dá para dividir por 3? Dá 7. Ainda dá para dividir por 3? Não. Dá para dividir por 5, que é o próximo primo depois do 3, né? Também não dá. Pulo para o próximo. Dá para dividir por 7? Dá. Fim de papo, termino no 1. Então, quem é meu 42? Nada mais é do que 2 vezes o 3 vezes o 7. Tudo bem, pessoal? Então, de teoria, basicamente é isso daqui, né? Claro que agora a gente vai fazer uns exercíciozinhos para a gente entender melhor o que foi feito, né? Mas, basicamente, é isso daqui de teoria. Depois eu pretendo fazer, pessoal, um tópico com aprofundamento, tá? Desses termos de aritmética, de álgebra, geometria e afins, beleza? Então, vamos pegar um exercíciozinho aqui pra gente. FATEC. Das 3 sentenças abaixo, beleza. Então, ele nos dá 3 sentenças e ele quer saber quais são verdadeiras, falsas, enfim. Olha a primeira, galera. 2 elevado a x mais 3 é igual a 2 elevado a x vezes 2 ao cubo. Então, ele está dizendo que 2 elevado a x mais 3 é igual a 2 elevado a x vezes 2 ao cubo. Isso é verdade, sim ou não? Verdade, né, pessoal? Isso aqui é verdade. Ele está fazendo o inverso da propriedade, né, de multiplicação de potências de mesma base. Posso juntar a base, copio a base, né, e somo os expoentes. Aqui ele só está fazendo da esquerda para a direita, mas é a mesma coisa. 2 elevado a x vezes 2 ao cubo, posso copiar a base e somar os expoentes, né? Fica x mais 3. Então, a primeira propriedade aqui, primeira sentença, né? Verdade. Vamos para a segunda. 25 elevado a x, ele está falando que é igual a 5 elevado a 2x. Vamos ver. 25 elevado a x. Só que 25, pessoal, eu posso reescrever como 5 ao quadrado, né? 5 ao quadrado é 25, é a mesma coisa. E aqui eu tenho o que, galera? Potência de potência. O que eu faço com os expoentes? Multiplico entre si. Então, 5 ao quadrado elevado a x, isso aqui é a mesma coisa que 5 elevado a 2x, né? Potência de potência, multiplico os expoentes. Então, essa aqui também é verdadeira. Vamos para a última. 2 elevado a x mais 3 elevado a x, ele está dizendo que é 5 elevado a x. Completamente falsa, né, galera? Essa propriedade ela não tem validade nem para soma, nem para subtração, tá bom, pessoal? Se fosse, por exemplo, 3 elevado a x menos 2 elevado a x, eu não poderia falar que isso daria x, por exemplo. Não, isso está completamente equivocado, tá? Essas propriedades de manipulação elas valem para multiplicação e divisão, e eventualmente você pode usar numa fatoração para colocar em evidência, coisa que a gente vai ver mais para frente. Então, isso daqui, ó, 2 elevado a x mais 3 elevado a x igual a 5 elevado a x está completamente falso, beleza? Então, qual que é a nossa alternativa? É a E de estádio, né? Somente a 3 é falsa. Beleza. Mais uma questãozinha, galera. Tentem fazer, né, antes de ver a solução. Vamos lá. Descubra, através da decomposição em fatores primos, o valor das letras em cada exercício. Então, ele tem o 360 e o 270. 360, por exemplo, galera. O que nós temos aqui no 360? Temos a fatoração e ele quer saber o expoente do 2, né? Então, 360. Vamos lá. Dá para dividir por 2? Tá, claro que dá para dividir por 2, né, pessoal? 360 é sim múltiplo de 2. Então, 360 dá por 2. Isso aqui dá 180. Desço a minha barrinha. Ainda dá para dividir por 2? Claro. Dá 90, né, pessoal? Ainda dá para dividir por 2? Claro, dá. Dá 45, né, galera? Então, veja bem, ó. Desci para o 45. Ainda dá para dividir por 2? Não dá mais. Vou para o próximo primo. Quem é o próximo primo? O 3. Dá para dividir por 3 porque dá 15. Ainda dá por 3? Dá por 3 ainda. Dá 5. Ainda dá por 3? Não. Pulo para o próximo primo. 5. Dá por 5? Dá 1. Finalizei. Acabei de fatorar
né, o meu 360. Ele queria o expoente do 2, né, pessoal? Repara que ele tem 3 ao quadrado vezes 5, ele pede o b. Bom, quem que é o expoente do b? 2 ao cubo, né, galera? Ó, 2 vezes 2 vezes 2. Então, b é igual a 3. Ah, professor, precisava decompor todo o valor para descobrir o expoente de 2? Ou como o 2 aqui é o primeiro, podia fazer só até terminar a fatoração com 2, né? Não, você poderia, de fato, ter feito só até aqui, tá bom? Sem problema nenhum. Eu fiz todo para você aprender e você entender melhor a explicação. Agora, repara que o próximo 270, ele pede o expoente do 3. Então, você teria que decompor até o 3, entende? Essa é a ideia. Vamos lá. 270. Dá por 2? Dá. Dá 135, né? 270 dividido por 2. Ainda dá por 2? Não, não dá mais, porque é um número primo 135, né? Então eu sei que não dá mais por 2. Dá por 3? Dá por 3, né? Isso aqui vai dar 45. Ainda dá por 3? Dá 15. Ainda dá por 3? Dá 5. Então, desço a barrinha, ainda dá por 3? Não, não dá mais. Então aqui eu termino a minha fatoração, né? A minha decomposição, né? Pelo fator 3. Logo eu tenho 3 ao cubo, que é o expoente do b aqui. 3 ao cubo também, assim como o outro. Pessoal, se gostou, se inscreva aí no canal para continuar recebendo as notificações. Dê um joinha no vídeo. Se tiver dúvida, deixa aí nos comentários. Vou estar sempre tentando responder, beleza, galera? Espero que tenham gostado da aula. E até a próxima. Vamos continuar nossa playlist aqui, onde mais posteriormente eu vou dar dicas de livro e tudo mais. A gente vai fazer algo mais desenvolvido. Beleza, galera? É isso. Tchau, tchau e até mais.